Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, em todas as cidades do Brasil, em alguns países do mundo, sendo que é com base no Evangelho segundo o Espiritismo que nós aqui comentamos nas noites de segunda e quinta-feira os temas que são úteis para aquilo que é necessário conhecer e que nos ajudarão a transformar nossas vidas, desde que tenhamos esse desejo. Ultimamente, graças às facilidades da tecnologia, pode-se pensar que os recursos multiplicados possibilitam transformações, mas é preciso que as pessoas se interessem, é preciso que isso aconteça, de boa vontade. E vale a pena aqui comentar, não só um caso, mas são alguns casos que nos têm chegado por várias pessoas, que têm o mesmo perfil. E o perfil é este. As pessoas estavam próximas de instituições espíritas. E, particularmente, vamos nos referir à nossa. Viviam aqui em bairros vizinhos ou mesmo em bairros distantes. Faziam parte da sua família pessoas que frequentavam casas espíritas, inclusive a nossa. Estas pessoas moraram aqui décadas. Nem inspiradas pelas conversas familiares, nem talvez suscitadas por necessidades físicas pessoais, animaram-se a procurar a instituição que explica as leis do universo com clareza, graças às obras básicas. Passaram décadas levando as suas vidas, trabalhando honestamente, criando seus filhos, levando-os à escola, tendo suas atividades de lazer. Mas isto para elas era algo desnecessário. Absolutamente desnecessário. Ouviam dizer, engraçado, quando nós estivemos, pela bondade divina, pelo carinho de alguns irmãos que cooperaram para que nós pudéssemos estar atendendo com a cirurgia espiritual na Grécia, há alguns anos atrás, nós, brasileiros que estávamos lá, em contato com um irmão muito enfermo, que definhava dia a dia, já não podia mais andar, ficava preso ao leito. Nos surpreendemos que com os seus anos de vida, seus mais ou quase 40 anos naquela época, nascido em Atenas, vivendo em Atenas, toda a sua juventude, a infância, juventude e agora na condição de enfermo, nunca tinha subido ao Partenon grego. Não conhecia. Nós ficamos tão indignados que os brasileiros, eu e minha esposa, que estávamos lá, programamos com eles levá-los ao Partenon. Para sair de casa precisava de um táxi especial com cadeira de roda que levasse, que coubesse, não importava. Precisava de alguém para acompanhá-lo, tinha lá a sua auxiliar.
E nós marcamos o dia, arrumamos as coisas, com a ajuda deles, que falavam a língua, e pudemos levar um grego para conhecer o Partenon em Atenas, onde fazia 40 anos que ele morava e nunca tinha ido. Que você mora em Campinas e não conheça a Lagoa do Taquaral? Tudo bem. Que não tenha ido ver a caravela. Nunca entrei naquela caravela lá, que está boiando agora, vai boiar, não sei se vai boiar, se puserem na água de novo. Não é lá um negócio tão especial, né? Mas você morar em Atenas, estar definhando as portas da morte, e não ter ido a um dos monumentos mais importantes da civilização ocidental, que está na sua nação, na sua cidade. Poderíamos dizer assim, só porque naturalmente ele está doente numa cama? Não. Porque nós encontramos muitos gregos que nunca tinham subido lá. Também. Nunca tinham ido. Sadios. Donos de academia. Instrutores de educação física. Nunca tinham tido vontade de subir ao Partenon, que eles acordam e vêm todo dia. Que vem a lua nascer por entre as suas colunas, que é considerado o prédio mais hermoso, mais lindo, mais bem construído da antiguidade clássica. É estranha esta postura. E então, estas pessoas morando aqui, enfrentando problemas, enfrentando dificuldades de convivência, dúvidas, jamais acharam importante procurar ajuda ou frequentar. É a mesma coisa que muitos que moravam em Uberaba sendo espíritas nunca foram ver o Chico Xavier. Viveu em Uberaba 50 anos quase. Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. É o grego que não vai ao Partenon, é o espírita que não foi ver uma vez só o Chico de perto. Aí morreu e falou, puxa, já morreu! Justo agora que eu estava querendo ir ver ele. Como é que ele vai fazer um negócio desse comigo? Mas que apressado! Só ficou 92 anos esperando a gente. E você não resolveu ir quando podia ir. Bastava pegar um ônibus ou ir a pé. Ficar apinhado lá esperando a sua vez. Chegar cedo, ser o primeiro da fila. Mas não. E o que nós temos visto, como eu dizia antes, é que agora a vida empurrou essas pessoas para outros países. Tiveram que mudar-se. Por problemas materiais, problemas profissionais, foram embora. Aí chegaram nos outros países com os mesmos problemas, as mesmas dúvidas, as mesmas indagações, as mesmas doenças, os mesmos conflitos. E aí então, como não sabem falar direito a língua, não sabem onde procurar as coisas, aí resolveram pensar em Deus. Aí começam a procurar, eu vou pegar aqui na lista telefônica Centro Espírita, e descobre que não existe Centro Espírita na lista telefônica. Ah, vou pegar lá o mapa das igrejas, procuro os mapas, no mapa das igrejas não tem um Centro Espírita. Aí começa, meu Deus, mas aqui não tem Centro Espírita. Não, não tem. Mas e agora, como é que eu faço? Ué, procura, se vira. Ai, graças a Deus tem a internet. É, tem internet. Entra lá, Centro Espírita na Alemanha, aí encontra 3, 4, 5, aí eu vou lá. Chega lá, anda 25, 30 quilômetros para chegar. Chega lá,
tem uma plaquinha. Horário de trabalho. Segunda-feira, das 8 às 8h30. A cada 15 dias, quarta-feira, estudo do Livro dos Espíritos. A cada 15 dias. E aí um rodapé, se não chover. Aí a pessoa, meu Deus, aqui, mas eles não estão. Poucos têm uma casa que seja deles. Alguns têm que trabalhar, pagar aluguel por algumas horas de estudo naquele lugar, porque eles alugam por horas em algumas regiões. Mas aí a pessoa, e agora, como é que eu resolvo minhas indagações? Eu estou com problema, agora eu estou sozinho aqui, eu não sei o que fazer, eu estou precisando de amparo, eu preciso de apoio espiritual. Ah, que bom! Entra na internet, procura. Aí o que acontece? Milagre! Eu encontrei a TV Alvorada Espírita. Ai, graças a Deus! Agora eu posso assistir. Agora todo dia. Aí tem uma mensagem fraternal. Quanta palestra que tem lá. Meu Deus, graças a Deus. Nossa, agora eu estou assistindo. Quanta coisa boa. Nossa, eu até já mudei aqui em casa. Agora eu estou em paz. Agora, nossa, eu não sabia que tinha essas coisas todas. E está. Há pouco tempo. Num país estranho, onde não há entendimento destas leis, onde não há, mesmo os poucos que estão lá, que gostam da doutrina espírita, têm os seus impedimentos, são espíritas com hora marcada, ou quando a matéria financeira permite. Mas os problemas das pessoas são constantes. E aí então ela vai encontrar na internet aquilo que estava na cara dela por décadas, que nunca foi, nunca quis saber, e fazia pouco caso quando tudo era fácil. Mas agora, quando surge a condição adequada, e isso é muito bom, a pessoa desperta. A pessoa se incomoda. O que será que nós vamos precisar para que algo que seja tão fácil para nós, mesmo aqueles que vão nas casas espíritas, mesmo aqueles que tenham acesso a estas realidades, o que vai precisar acontecer conosco para que a gente desperte? Para que a gente não venha aqui como vai comer o prato feito na hora do almoço. Ah, já estou abastecido. Amanhã eu volto. A hora que der fome eu vou lá. Quando nós estamos recebendo dos Espíritos a informação básica para nós termos o próprio restaurante, para nós termos o próprio alimento, para nós nunca precisarmos comer. Há muita diferença entre o que nós estamos fazendo com a religião e aquilo que a religião, no caso da doutrina espírita, tem a nos oferecer. Inclusive para os próprios trabalhadores do centro espírita. Para todos, não é só para quem frequenta, que vai lá de vez em quando para tomar uns passe, deixar as gruguzuba, porque a coisa está preta. Não, é para todo mundo. Mais ainda para aqueles que podem participar de forma mais constante desta realidade. Como nós poderemos descobrir essas coisas e vivê-las sem desperdiçar estas chances? Queremos a salvação, é o capítulo 15º. A doutrina espírita não diz, fora do espiritismo não há salvação. Não, não fala isso. Eu acho que não sei se existe outra doutrina que diz aos que frequentam-na que não importa se você vá ou se você não vá. Porque a maior parte das doutrinas que existem na Terra querem adeptos
Porque geralmente adeptos sustentam, adeptos doam, adeptos fornecem. E como, às vezes, o interesse de sobreviver ou a necessidade está por detrás, então se constrói um ambiente condescendente, coloca-se um Jesus meia boca, um Jesus que dá mais ou menos uma ajambrada ali para você poder continuar a ser do seu jeitão lá fora, desde que ajude, está indo tudo bem. E com isso se deturpa aquilo que é muito simples, é muito claro. Os Espíritos falam, como Kardec realça, que o que faz a salvação não importa de quem seja, não é a igreja que você vai, o centro espírita que você assista ou onde você trabalhe, não é se você é médium, se você não é médium, se você escreve ou não escreve, se você pinta ou não pinta, se você fala ou não fala, se você discursa ou não discursa, não é nada disto. É aquilo que de verdadeiro você doa de você em qualquer parte. A doutrina espírita é a única religião, vamos chamá-la assim, que diz ao seu adepto que ele não precisa do espiritismo para ser salvo. Não precisa. Ele precisa de Jesus e precisa do bem que Jesus pediu que a gente fizesse. Se é espírito ou não é espírito, isso não importa. Porque o caráter da salvação é exatamente este que nos liberta do mundo, que nos coloca para frente com coragem, que não fica medindo quantas vantagens nós vamos conseguir aqui ou ali. Isso é manter-se no mundo, ao invés de se livrar dele. Por isso que não há nenhum sentido e quem fala isso é o próprio Kardec, não sou eu. Em nós estarmos apenas reciclando informações espíritas, só para nós. Ou falando de espiritismo só para espíritas. Kardec diz que isso é inútil. E diz em 2 lugares. O primeiro está em Obras Póstumas, quando ele fala que o espiritismo se destina àqueles que são considerados incrédulos ou que estão em dúvida. Que a doutrina espírita não se destina aos que já têm uma religião e estão felizes com ela. Não. O espiritismo não sai por aí querendo converter os outros, que já sabem o que querem, que já têm uma fé em algum lugar e que estão felizes com ela. Não, não é para estes. Ele fala isto em Obras Póstumas e fala isso em um outro livro que a maioria dos espíritas não conhece, porque as pessoas se dizem espíritas, mas se você perguntar quantos capítulos tem o Evangelho, eles não sabem. Para começar por aí, quantas perguntas tem o livro dos Espíritos, eles não sabem. Quer dizer, se eles conhecem as obras que Kardec escreveu, que não sejam... E se eu perguntar quais são as 5 obras básicas, então o cara alopra. Quer dizer, então, se ele conhece o que é o Espiritismo em sua mais simples expressão, que são obras que Kardec escreveu para tornar a doutrina espírita mais facilmente compreensível ao público, que não era espírita. E em uma destas, o Espiritismo em sua mais simples expressão, Kardec diz a mesma coisa. O Espiritismo não se destina aos que têm uma crença e estão felizes com ela. Ele se destina aos que estão buscando alguma coisa, os que são incrédulos, os que estão em dúvidas. Por isto,
Não há erro nenhum em dizermos que se nós temos a fé espírita e ela nos basta, já estamos felizes com ela, o espiritismo já não é mais para nós. Kardec diz isso. Que a doutrina espírita se destina aos que não têm uma fé, aos que são incrédulos, os que estão em busca. Não é para aqueles que já têm uma fé e para os quais esta fé basta. Se é a fé que você tem, é suficiente, você está feliz com ela, o espiritismo já não é mais para você. O que você tem é para outra pessoa. O que você está vivendo não é mais para você ficar trocando figurinha com o seu amigo espírita e discutindo teses espíritas, como se isto fosse o suprassumo da teologia espírita. Estes conceitos nos abastecem, nos fortalecem, mas eles só terão sentido por aquilo que os espíritos programaram se nós, saindo de nós mesmos, nos lembrarmos dos que são incrédulos, dos que estão buscando alguma coisa, dos que duvidam. Porque isto é para eles. Não é para você se sentar no centro espírita, vou tomar os passes hoje. Hoje eu sou médium no centro espírita. Você pode trabalhar com isso, você pode ser um passista, você pode ser um médium, um dialogador, isso é ótimo. Mas você não pode esgotar o espiritismo nisto. Porque é defraudar o Consolador prometido. É uma irresponsabilidade de todos nós se fizermos só isto. Sobretudo nos espíritas. A religião que mais cresceu em 10 anos. Não houve outra religião que o censo constatou que tenha crescido 62% em 10 anos. Foi a doutrina espírita que cresceu mais que os evangélicos, mais que os católicos encolheram, mais do que outras crenças. Baseado no quê? Baseado na pesquisa que fizeram nas casas das pessoas que se declararam espíritas. E em 2010, 3.800.000 pessoas se declararam espíritas ao censo brasileiro. Não quero dizer que sejam só estas, que este seja o número máximo de espíritas. Eu quero dizer que este é o número de pessoas que assumiram que são espíritas. Não tenha dúvida nenhuma a respeito. Tem um espiritólico, tem um espírita de fim de semana, tem um espírita que é da família católica e que não quer dizer que é espírita, então assume, tem medo de se sujar lá em cima, dizer que é espírita, então fala que ele é católico. Mas os que tiveram a coragem de dizer, eu sou espírita, foram 3.800.000. Isso correspondeu a 62,39% de acréscimo. Em relação ao censo anterior. Nenhuma religião cresceu desse jeito. E o que fez a doutrina espírita crescer assim? Não, é que teve um congresso em que foram 700 espíritas. Não, esses já são espíritas. Não, mas depois teve um outro congresso, num outro lugar, que foram 850 espíritas. Mas esses já são espíritas. E olha, se bobear, tem uma parte desses que vai dizer para o censo que não é espírita. Desses 800 que foram lá, eu sou simpatizante, mas eu sou católico. E o medão de virar a casaca na hora do julgamento lá, pergunta, imagina você desencarnado no plano espiritual, com o anjão, com o carimbo assim, aprovado ou reprovado, qual é a sua religião? Meu Deus, vai ser agora, é agora. O que será que eu sou? O que o senhor acha? Qual é a melhor que está aí, seu anjo? Quem que está aí na estatística? Quantos % com a margem de erro para mais ou para menos? Não, você tem que escolher. Então, certamente não foi por congressos espíritas em que espíritas ficam falando de espiritismo para espíritas. Não, é porque tem muito centro espírita. Tem bastante.
vai contar quantos vão no centro espírita. Tirando em grandes cidades, onde pode haver um número grande de espíritas, como existe em São Paulo, existe no Rio de Janeiro, casas espíritas que vão 10, 15 mil pessoas por dia, entre trabalhadores e frequentadores. Vá agora ver em casas espíritas. Aqui em Campinas tem 100 pessoas na internet porque estão em casa. E nós só temos esse público porque a TV está transmitindo ao vivo. Desliga a TV, você vai ver se esse povo sai de casa e vem aqui. É até bom que não vem, que não tem nem lugar para sentar. Fica aí mesmo. Por isso que a gente vai continuar a transmitir. Vai ver lá, tem 10, 8. Aí hoje veio bastante gente, 11. Está aqui, 11, 12. Ah, será que foram estes os grandes eventos que fizeram o Espiritismo sair do que era para 62% a mais em 10 anos? Não, não foram os espíritas que fizeram isso. Se bobear, os espíritas cooperam para perder adeptos. O que fez isso foi a televisão. Graças à Rede Globo, que para ganhar dinheiro, para ter gente assistindo, em todo quanto é tipo de evento, tudo quanto é novela que eles inventaram, tinha algum personagem que via espírito, que falava com o espírito, que tinha algumas coisas estranhas, que dava uns arrepios nele, que ele, ai meu Deus, e isto, o povão que não é espírita assiste e fala, nossa, meu Deus, isso acontece comigo. Ai, então quer dizer que eu não sou louco sozinho? Não, o cara está vendo, o cara está lá na novela. Vocês não sabem, mas tem gente que está assistindo A Viagem pela 4ª vez. Está passando de madrugada. 1h30 da manhã, se não me engano, na programação da Rede Globo. A Viagem, novela espírita. Mas quem é que fez isto chegar a este avanço? Um meio de comunicação que não é espírita, está usando o espiritismo como uma forma de chegar às pessoas um conhecimento para ter audiência. E consegue. E ajuda as pessoas a tirarem dúvidas. E aí procurarem a casa espírita e aí descobrir coisas que elas não sabiam porque ignoravam. Nossa, nós tínhamos aqui uma pequena rádio FM. Uma pequena rádio FM. Que nós administramos por 7 anos. Que os espíritas não costumavam divulgá-la. Prestando serviços gratuitos para qualquer centro espírita que quisesse anunciar palestras sem pedir um centavo. Apenas uma casa espírita em Campinas nos enviava uma relação de palestrantes para a gente anunciar. Todas as outras nunca se manifestaram. Nunca. Na maior casa espírita da nossa cidade, por 3 ou 4 vezes tentaram colocar um banner falando dos horários do programa de rádio que nós tínhamos. Nós tínhamos 4 horários de programas espíritas, fora os horários de música. E os dirigentes deste centro se negaram a pôr na parede, alegando que não havia espaço na parede para pôr o banner. Mas com o pouco que nós podíamos divulgar, muitas pessoas que não eram espíritas, inclusive o Bosco, tornaram-se adeptos aqui nesta casa e em outras, onde eles foram procurar. Por quê? Porque não é para os que são espíritas. O espiritismo é para quem não conhece a doutrina. Geralmente os espíritas, depois que se tornam espíritas, eles se tornam debatedores espíritas. Será que Chico foi Kardec? Eu não concordo, mas eu concordo. Ah, mas eu não concordo, mas eu concordo, mas eu não concordo. Aí vem sai briga. Aí tem os amigos do Chico Xavier de tal cidade, que se opõem aos amigos de Chico Xavier da outra cidade, que não convidam os outros dos amigos do Chico Xavier da outra cidade. Eles são amigos do Chico Xavier e inimigos entre si. Aprenderam muita coisa com o Chico Xavier. Só não aprenderam a ser fraternos, se respeitarem. Então não é pelos espíritas não que de 2 milhões e pouco chegaram a 3 milhões os que se anunciaram espíritas. Mas no mesmo censo, no mesmo de 2010, sabe quantos se disseram ateus e incrédulos? 15 milhões.
15 milhões de brasileiros tiveram a coragem de dizer que não acreditam em Deus, que não aceitam Deus, que não querem acreditar em nada. 15 milhões. Para estes, Kardec diz que é o Espiritismo. E estes, no nosso país, entre estes, e poderemos dizer que a maior parte dos que faz isso está vinculada a estes, a cada 45 minutos um se mata. Na estatística da Organização Mundial de Saúde, que foi publicada a semana passada, no mundo, a cada 40 segundos acontece um suicídio. E no Brasil, a cada 45 minutos, um brasileiro se mata. Por que se mata? Porque está infeliz com a vida que tem, porque tem problemas que não consegue resolver, que não tem esperança nenhuma de resolver com a ajuda de ninguém, que não acredita em nada que vem depois e que acha que o que vai acontecer com ele depois, pelo menos, vai ser mais aliviante do que o que ele está enfrentando agora. E nós, que somos donos de uma vacina, que estamos conhecendo essa vacina, ficamos falando da vacina um para o outro. Quando essa vacina poderia ser salvadora de inúmeras pessoas, por quê? Porque quem conhece o que acontece com a alma, e a doutrina espírita é a única que traz o espírito que já morreu e conta o que aconteceu com ele. Quem conhece o que espera a pessoa que tira a sua vida, vai pensar 2 vezes antes de se matar. E se matar, vai se matar com conhecimento de causa, não vai estranhar nada o que vai acontecer. São 15 milhões considerados que se declararam ateus. Agora, é muito maior o número dos que são mais ou menos, que são meia boca, que não são nada, que vão na igreja ou que dizem que tem uma religião só de fachada. Eu sou tal coisa, mas não pratico. Não ser praticante de alguma crença é a mesma coisa que não ser nada. Mas esses não entraram no censo como pessoas descrentes, como pessoas sem religião. Tiveram uma religião declarada formalmente. O que os espíritas, e eu me incluo nisso antes de todos vocês, o que nós espíritas estávamos fazendo com nossos irmãos é um crime, em não alertar, em não falar, em não difundir, tal a gravidade do número de gente que está se matando. Pegar um livrinho, dar uma lidinha, botar debaixo do braço, depois pôr na prateleira, aumenta o crime. Aumenta o crime. Porque você sabe que um suicídio vai estragar a vida daquela alma por séculos. Por 2, 3, 4, 10 encarnações. Não é por agora, não. Não. Aquele ser que vai fazer isso com ele, se ele tiver a chance de saber o que acontece com ele, ele terá medo de fazer, pelo menos se tiver juízo. E se ele não tiver juízo, a falta de juízo será uma atenuante diante da lei do universo. A ignorância, o pavor, a falta do conhecimento poderão pesar a favor dele. Mas nós termos o conhecimento, nós bebermos isso na fonte, pegarmos a água cristalina, levar para casa, colocar na geladeira e não nos atentarmos para aqueles que estão morrendo de sede, isto é um crime. Eu tomei essa estatística para mim como um crime que eu cometia com o meu semelhante.
Porque as pessoas não têm notícias, aqui entre nós inclusive, de quantos estão se matando. E o que é mais grave, não é só para adultos, não. Porque o índice de suicídio para jovens de 15 a 29 anos é a segunda maior causa mortes neste período de idade. A segunda. Só uma coisa mata mais este tipo de jovem do que o suicídio. Caridade. Fora da caridade não há salvação. E aqueles que morrerem deste modo, por nossa omissão, pesarão sobre nossa responsabilidade. Perguntemos se uma pessoa que pensa em se matar, vai continuar a querer se matar depois de ela, pelo menos, escutar uma história que está nesse livro, nós já lemos à tarde, eu vou repetir agora. Estante da Vida, de Humberto de Campos. Humberto pede a um outro espírito que leve 11 questões para uma moça que se matou respondê-las, uma suicida. E então, depois de fazer isto, esse espírito traz as respostas e explica a Humberto de Campos como as conseguiu. Aqui vai, meu amigo, diz o relato. A rápida entrevista que você solicitou ao velho jornalista desencarnado, com uma suicida comum. Sabe você, quanto eu, que não existem absolutamente casos iguais. Cada pessoa é uma pessoa, cada morte é uma morte, cada suicídio é um suicídio. Cada um de nós é um mundo por si. Para nosso esclarecimento, porém, devo dizer-lhe que se trata de uma jovem senhora, que há precisamente 14 anos, largou o corpo físico por deliberação própria, por sua própria vontade, ingerindo formicida. Mais alguns apontamentos, já que não podemos transformar o doloroso assunto em novela de grande porte. Ela se envenenou no Rio de Janeiro aos 32 de idade, deixando o esposo e um filhinho em casa. Não era pessoa culta, de cultura excepcional. Do ponto de vista do cérebro, tinha uma cultura normal, mediana, mas se caracterizava na terra por nobres qualidades morais. Era uma pessoa de bons sentimentos. Moça tímida, honesta, trabalhadora, de instrução regular e extremamente devotada aos deveres de esposa e de mãe. Passemos então às suas 11 questões e vejamos as respostas que ela nos deu e que transcrevo na íntegra. Pergunta: a irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? Você tinha alguma crença que dizia a você que a vida continua depois que o corpo morre? Resposta: eu seguia a fé religiosa, como acontece a muita gente que acompanha os outros no jeito de acreditar, na mesma situação com que se atende aos caprichos da moda. Agora é verde, eu visto verde. Agora é azul, eu visto azul. Agora é amarelo, eu visto amarelo. Agora é salto alto, onde salto alto. Agora... E assim, eu fazia desse jeito. Para ser sincera, não admitia que eu fosse encontrar a vida aqui, como a vejo, tão cheia de problemas, ou talvez mais cheia de problemas que a minha existência no mundo. E isso não é só para suicida, não. Cada um de nós vai ter que se adaptar a um mundo totalmente diferente desta nuvem flutuante com ar-condicionado ligado em menos 15. Gelado para danar. Não. É muito diferente. Tanto que os espíritos diziam assim: você está encarnado, aproveita enquanto você está de férias. Lá você trabalha 5 dias na semana, de 7. Tem sábado, domingo sem fazer nada. Tem férias, uma vez por ano, 30 dias também. Tem feriado prolongado, tem emendação, tem abonada. Recebe salário, pode passear, gastar, pode ir no shopping. E ainda todo dia vive
16 horas na terra e 8 horas aqui com a gente. Imagina. Imagina a hora que você vier para cá. Tempo integral. Mas não tem uma pausa, uns 15 minutos para dar uma fumadinha? Não. E quando vai ser a merenda? Não tem. Nem caldinho reconfortante também não. Pergunta: quando aconteceu a morte do corpo, você ficou inconsciente ou tinha consciência? Resposta: eu não conseguia sequer mover um dedo, mas, por motivos que ainda não sei explicar, permaneci totalmente lúcida e por muito tempo. O corpo morto, sem mover um dedo, e ela acordada e viva no corpo morto. Terceiro, quais as suas primeiras impressões ao se verificar desencarnada? O que aconteceu com você? O que você pensou logo que se viu morta? Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvi os lamentos de meu marido e de meu filho pequeno, que gritavam em vão tentando suplicar o socorro. Quando o carro funerário me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu jazia amarrada ao meu próprio cadáver pelo nó de uma corda grossa que me prendia a ele. O cordão que prende o espírito ao corpo, que não pode ser desatado. Sentia em mim um fenômeno de repercussão que não sei definir. Todos os baques do corpo no veículo, em correria, repercutiam em mim. Eu sentia como se os buracos que o carro passava balançassem não só o meu corpo, mas também a mim mesmo que estava nele. Atirada com ele a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exame. Vi-me desnuda de chofre e tremi de vergonha. Mas a vergonha fundiu-se ao terror que passei a experimentar ao ver que 2 homens moços me abriam o ventre sem nenhuma cerimônia. Embora mantivessem respeitoso silêncio para realizar a pavorosa tarefa. Não sei o que me doía mais, se a dignidade feminina retalhada aos meus olhos, ou se a indescritível dor que me percorria a forma. Em meu novo estado de ser, quando os golpes do bisturi me rasgavam a carne. Porque vocês devem imaginar que ninguém anestesia um defunto para fazer a autópsia. E se o espírito está preso ao corpo pelos laços da energia biológica que ainda está vitalizando, ele vai sentir as dores sem anestesia daquilo que estão fazendo com ele. Como ela está contando, esta é a descrição mais lógica, mais precisa do que acontece com um espírito que continua vivo, que escolheu o caminho da morte pelo suicídio. Mas o martírio não ficou nesse ponto, porque eu, que horas antes me encontrava no conforto do meu leito doméstico, tive que aguentar duchas de água fria nas vísceras expostas, como se eu fosse um animal dos que eu vira morrer quando menina no sítio do meu pai. Então, clamei ainda mais por socorro, mas ninguém me escutava, ninguém me via. Pergunta: recorreu à prece no sofrimento? Sim, rezava, mas à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Achava-me em franco delírio de angústia, atormentada por dores físicas e dores morais. Além disso,
para salvar o corpo que eu mesmo destruíra, a oração era um recurso de que eu lançava a mão muito tarde. Devia ter rezado antes de tomar o formicida. Quem sabe eu teria salvo o corpo com uma prece. Agora, como pedir que Deus me salvasse se eu já tinha feito grande mal para mim mesma? Pergunta: encontrou amigos ou parentes desencarnados em suas primeiras horas no plano espiritual? Hoje sei, responde a mulher, que muitos deles procuravam ajudar-me, mas inutilmente, porque a minha condição de suicida me punha na plenitude das forças físicas. O corpo não havia se desgastado, o corpo não havia perdido o fluido vital, o corpo ainda estava abastecido de toda a gasolina que o carro ainda tinha que gastar durante a vida física, e então ela não conseguia se desvencilhar da matéria, e as sensações da matéria impediam que ela ganhasse a lucidez do espírito. Não via os que estavam ao seu lado. As energias do corpo abandonado como que me eram devolvidas por ele. E eu me achava tão materializada em minha forma espiritual, quanto eu estava na forma terrestre. Sentia-me completamente sozinha, desamparada. Pergunta: assistiu o seu próprio enterro? Resposta: com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar. Só que você não assiste de fora do caixão. Geralmente, você assiste dentro dele. Não havia espíritos benfeitores no cemitério? Pergunta. Resposta: sim, mas eu não podia vê-los. Estava mentalmente cega de dor. Sentia-me sob a terra, sempre ligada ao corpo, como alguém a se debater num quarto abafado, lodoso e escuro. Pergunta: que aconteceu em seguida? Resposta: até agora, não consigo saber quanto tempo estive na cela do sepulcro, seguindo hora a hora a decomposição dos meus restos. Houve, porém, um instante em que aquela corda magnética cedeu e me vi libertada. Pus-me de pé sobre a cova. Reconhecia-me fraca, faminta, sedenta, dilacerada, cortada, toda aberta, que fora como o corpo dela havia sido tratado. Não havia tomado posse de meus próprios raciocínios quando me vi cercada por uma turma de homens, que mais tarde vinha a saber serem espíritos obsessores cruéis. Espíritos que se valem dos suicidas, que ainda estão embebidos no fluido vital para sugar as energias que o seu perispírito carrega. Deram-me voz de prisão, me prenderam. Disseram que eu havia me matado e que suicídio era uma falta grave, e que eu seria julgada em uma corte de justiça, e que não me restava outra saída senão acompanhá-los ao tribunal, e foi o que eu fiz, porque o suicida sabe que está cometendo um deslize moral diante de Deus. Ele sabe disso dentro dele. E ele está esperando a punição. E quando surge alguém como esses malfeitores, no plano espiritual inferior, que sabendo deste jogo, sabe que a pessoa está esperando ser punida, eles se apresentam: nós somos os soldados, você cometeu um crime, agora você vai ser preso. Tá bom, pode prender. Eu sei que eu cometi. Obedeci, e para logo fui por eles encarcerada em tenebrosa furna, onde pude ouvir o choro de muitas outras vítimas. Esses malfeitores me guardaram em cativeiro e abusaram da minha condição de mulher, sem qualquer noção de respeito ou misericórdia. Espíritos, abusando, estuprando espíritos, nestas situações. Somente após muito tempo de oração e remorso, obtive o socorro de espíritos missionários, que me retiraram do cárcere depois de enormes dificuldades, a fim de me internarem num campo de tratamento. Por que razão decidiu se matar? Pergunta.
Qual foi o motivo? Ciúmes de meu esposo, que passara a se simpatizar com outra mulher. Julga que sua atitude lhe trouxe algum benefício? Pergunta. Resposta. Apenas complicações. Após 6 anos de ausência, ferida por terríveis saudades, obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo minha casa no Rio. Tremenda surpresa. Em nada adiantara o suicídio. Meu esposo, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para sua segunda esposa a rival que eu abominava. Ele e meu filho estavam agora sob os cuidados da mulher que me suscitava ódio e revolta. Sofri muito em meu orgulho abatido. Desesperei-me, auxiliada com paciência por instrutores caridosos, adquiri novos princípios de compreensão e conduta. Estou aprendendo agora a converter a aversão em amor. Comecei procedendo assim por devotamento ao meu filho, a quem eu ansiava estender as mãos, e só possuía no meu lar as mãos dela, as da minha concorrente, habilitadas a me prestarem esse favor. Eu precisava das mãos dessa mulher para acariciar a cabeça do meu filho, porque as minhas não podiam fazer isto. A pouco e pouco, notei-lhe as qualidades nobres de caráter e coração. E hoje a amo muito, como minha irmã de alma. Como você pode observar, o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs de imediato duras obrigações. E o que você aguarda para o futuro? Pergunta. A última questão. Tenho fome de esquecimento. Tenho fome de paz. Trabalho de boa vontade no meu próprio burilamento. E qualquer que seja a provação que esteja me esperando, nas corrigendas que eu mereço, rogo a compaixão divina me permita nascer na terra novamente. Quando então eu espero retomar o ponto de evolução em que eu estacionei, para consertar as terríveis consequências do erro que eu cometi. Diz o Espírito jocosamente, talvez com este relato que eu te passo, palavra por palavra, você consiga curar a doentia ansiedade de uma pessoa querida inclinada a se matar. É possível que com isso você alcance esse objetivo. Quem sabe? O amor tem força para convencer e instruir. Mas se você está esperando que com base nessa história você vai conseguir impedir que as pessoas se matem no mundo, se eu estivesse aí no corpo, como vocês, entre o frango assado e o café quente, enchendo a minha barriga, se alguém me trouxesse a ler essa documentação, sem dúvida que eu julgaria que se tratava de uma história da carochinha. É isso que o materialismo faz com quem não acredita, com quem não sabe. Mas mesmo um materialista que fique sabendo de um relato como este, entre os milhares de relatos que a doutrina espírita apresenta, vai pensar um pouco mais antes de tomar o formicida. Porque não vai poder dizer que não sabia. Eu não vejo como a gente querer se salvar, esquecendo de fazer alguma coisa com aquilo que nós temos, e que pode ser vacina, que pode ser remédio, que pode ser salvação para o nosso irmão, que está agora pensando em se matar. Eu não entendo que caridade é essa, que a gente engole o que lê, põe na gaveta e vai dormir. Enquanto aqueles com quem você podia ter conversado, no dia seguinte, quando ele acordou, tinha se matado. É estranho, né? Ainda ontem falei com ele. Não viu? Não pensou em perguntar se ele estava bem? Não falou uma coisa boa? Não o elogiou de alguma forma? Porque uma pessoa que está querendo se matar, quando escuta um elogio, vai responder:
Só você que me vê desse jeito. E por quê? Porque ninguém sabe que eu existo. Ninguém sabe o que eu sofro. Ai, então me conta. Diz para mim. E então aí você pode ser a mão de Deus. Porque se você não pode criar, e por isso você não é Deus, cada um de vocês que conhece a doutrina espírita pode salvar. E aí você é Deus. Porque o que você disser para essa pessoa pode salvá-la, não só desta vida, pode salvar de muitas vidas, de miséria, de aleijume, de deficiência mental, de cegueira, de cânceres. Porque você se interessou. Você voltou da rua, como aconteceu com uma irmã que está aqui, que passou por uma pessoa que estava em cima de um viaduto e não fez nada, mas que andou alguns passos e ouviu dentro de si, volta lá e conversa com ele, e então ela pensou, mas eu não conheço essa pessoa, não sei quem ela é, volta lá e fala com ele, e aí ela acatou, voltou, chegou para ele e perguntou, você está bem? E ele respondeu, dona, será que se eu pular daqui eu me mato mesmo? E neste dia, mais do que em qualquer outro, porque essa é uma pessoa muito generosa, nesse dia ela foi mais Deus, porque conseguiu tirá-lo da ponte. Se ele se matou depois, foi apesar do Deus que foi lá e tirou-o dali. Mas é estranho que existam 15 milhões de descrentes. E a doutrina espírita, a única que tem essa vacina, ainda não a esteja aplicando, com a decisão que precisamos ter. Cada um de vocês tem uma tarefa. De muito falar sobre isto nessas últimas semanas, pelo menos eu sei que 2 pessoas tomaram uma iniciativa. 2 pessoas. Nas suas redes sociais, nos seus e-mails, 2 pessoas, graças a Deus, 2 pessoas. Passaram a divulgar a importância de estarmos atentos a isto. Já não é mais só eu, ignorante, preguiçoso, omisso esse tempo todo, por achar que a fome é mais grave, que a doença é mais grave. E descobrir que ainda isso é mais grave. Pensem nisso. Tem muita gente para se matar lá fora, que você pode ajudar a não fazê-lo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que a vida nos permite aprender, no aprendizado natural das dificuldades profissionais, materiais, e também no aprendizado procurado por nós através do esforço, da curiosidade. Certamente, Senhor, que se somos forçados pela vida a encher os estômagos daqueles que dependem de nós, e por isso, geralmente, temos que manter em dia os conhecimentos materiais para o ganha-pão, poucas vezes poderemos encontrar o nosso tempo disponível canalizado para o outro aprendizado. Não que nos falte a inteligência, não que nos falte a capacidade visual,
Não que nos faltem livros ou assuntos, mas em geral, nós acabamos deixando para lá a segunda possibilidade, o de aproveitar a vida e as horas para aprender o que não sabemos. Porque muitas vezes nos esquecemos de que o Espírito é um manancial que acumula para depois ofertar. Que aquilo que se aprende em um dia, mesmo que não renda dinheiro, poderá, décadas depois, ser útil. Poderá abençoar em uma provação material. Poderá ser o ponto de partida depois de uma tragédia, de uma derrota, de uma falência. Poderá ser de onde se começa o reerguimento. Poderá, se isso não for necessário em uma vida, preparar campo para que no futuro nós tenhamos, no futuro corpo, na vida que nos aguarda, outras atividades para as quais tenhamos inclinações que já sejam mais fáceis. Como é bom quando nós entendemos com a doutrina espírita que somos aqueles que podem se tornar melhores todos os dias, não somente empurrados pelas necessidades, pelos desafios ou pelas carências, mas motivados pela vontade de aprender, pelo desejo de sairmos da mesmice, de termos conhecimentos que reciclem os velhos já assimilados. Obrigado, Senhor, por abrir a escola da vida e hoje ter nos aceitado a matrícula, permitindo que nós meditássemos com profundidade no que amanhã, se nós voltarmos à escola, nós poderemos aproveitar além do que normalmente temos aproveitado. Ajuda-nos, Senhor, a entender isto. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe
ficou